Estar marcado por Deus é mais do que uma expressão simbólica, é uma realidade espiritual que se reflete em nossa vida diária. A Bíblia nos mostra que Deus escolhe e marca seus filhos para uma missão específica, capacitando-os a viver de maneira que glorifica seu nome. Em Efésios 1, versículo 4, lemos: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Essa escolha divina não é baseada em nossos méritos, mas na graça e no amor de Deus. Ser marcado por Deus implica em uma vida transformada, guiada por seus princípios e alinhada com seus propósitos. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, lemos: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Essa transformação é evidenciada por sinais claros em nossa vida, que mostram a ação do Espírito Santo em nós. A fé é um dos sinais mais evidentes de quem está marcado por Deus. Ela não se resume a uma crença intelectual ou a uma tradição religiosa, mas é uma confiança viva e ativa no poder e na fidelidade de Deus. Em Hebreus 11, versículo 1, lemos: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa definição nos mostra que a fé nos permite enxergar além das circunstâncias atuais, confiando nas promessas de Deus mesmo quando o caminho parece incerto. A fé transformadora é aquela que nos leva a agir, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Um exemplo bíblico marcante é o de Abraão, que, em Romanos 4, versículo 18, é descrito como alguém que, esperando contra a esperança, creu na promessa de Deus de que seria pai de muitas nações, mesmo quando sua idade avançada e a esterilidade de Sara tornavam isso humanamente impossível. Sua fé não se baseava nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. A fé também nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com serenidade. Quando confiamos em Deus, encontramos paz mesmo em meio às tempestades. Em Isaías 26, versículo 3, lemos: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, por quem te confia. Essa paz não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de que Deus está no controle. Além disso, a fé nos capacita a viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. Em Tiago 2, versículo 17, somos lembrados de que a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A fé genuína se manifesta em ações que refletem o caráter de Cristo e seu amor pelo mundo. Ao cultivarmos uma fé transformadora, descobrimos que ela não apenas nos sustenta nas adversidades, mas também nos capacita a impactar o mundo ao nosso redor. Ela nos lembra que, com Deus, todas as coisas são possíveis, Mateus 19, versículo 26, e que Ele está sempre conosco, guiando nossos passos. Um coração quebrantado e contrito é um dos sinais mais profundos de quem está marcado por Deus. A Bíblia nos ensina que Deus não busca perfeição exterior, mas um coração humilde e arrependido. Em Salmo 51, versículo 17, lemos: Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Esse versículo nos mostra que a verdadeira adoração começa com a humildade e o reconhecimento de nossa necessidade da graça divina. No seu livro, Comentários sobre Gálatas, Martinho Lutero relata que a justificação pela fé nos liberta da culpa e nos leva a um coração quebrantado diante de Deus. Ele escreve: A verdadeira fé nos leva a reconhecer nossa dependência de Deus e a buscar sua misericórdia com um coração humilde. Essa afirmação nos lembra que um coração quebrantado não é sinal de fraqueza, mas de dependência e confiança na graça de Deus. Um coração quebrantado é aquele que reconhece suas falhas e limitações, e que busca a misericórdia de Deus. Em Mateus 5, versículo 3, Jesus declara: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ser pobre em espírito significa reconhecer que não temos nada a oferecer a Deus por nossos próprios méritos, e que dependemos completamente dele. Essa postura de humildade nos abre para a transformação que só Ele pode realizar em nossas vidas. O arrependimento é uma parte essencial de um coração quebrantado. Em 2 Coríntios 7, versículo 10, lemos: A tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza do mundo produz morte. O arrependimento genuíno não é apenas um sentimento de culpa, mas uma mudança de direção, um voltar-se para Deus com um coração sincero. Um coração quebrantado também é sensível à voz de Deus. Em Isaías 57, versículo 15, o Senhor diz:
Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo: hábito no alto e santo lugar, mas hábito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Essa promessa nos lembra que Deus está próximo daqueles que reconhecem sua dependência dele, e que ele os fortalece e restaura. Além disso, um coração quebrantado nos capacita a amar e perdoar como Cristo nos amou e perdoou. Em Lucas 7, versículo 47, Jesus diz: portanto, eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Quando reconhecemos o quanto fomos perdoados por Deus, somos movidos a perdoar e amar os outros de maneira genuína. Ao cultivarmos um coração quebrantado e contrito, descobrimos que ele nos aproxima de Deus e nos prepara para receber sua transformação. Ele nos lembra que, em nossa fraqueza, sua graça se manifesta de maneira poderosa. 2 Coríntios 12, versículo 9. A oração é um dos sinais mais claros de quem está marcado por Deus. Ela não é apenas um ritual religioso, mas uma expressão de dependência e intimidade com o Pai Celestial. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, somos encorajados: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa passagem nos mostra que a oração é o meio pelo qual entregamos nossas preocupações a Deus e encontramos a paz que só Ele pode oferecer. A oração reflete nossa confiança em Deus como provedor e sustentador de todas as coisas. Em Mateus 6, versículo 8, Jesus nos lembra: o Pai de vocês sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Isso nos ensina que a oração não é sobre convencer Deus a agir, mas sobre alinhar nossos corações com sua vontade e reconhecer nossa dependência dele. A oração também nos ajuda a discernir a vontade de Deus. Em Tiago 1, versículo 5, lemos: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Quando oramos, buscamos não apenas respostas para nossas necessidades, mas também a sabedoria para caminhar de acordo com os planos de Deus. Além disso, a oração nos fortalece espiritualmente. Em Efésios 6, versículo 18, somos exortados: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A oração nos prepara para enfrentar as batalhas espirituais e nos mantém firmes na fé, mesmo em meio às adversidades. A prática da oração também nos ensina a ser gratos. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 16 e 18, lemos: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois está a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão nos ajuda a enxergar as bênçãos que já recebemos e a confiar que Deus continuará agindo em nosso favor. Ao cultivarmos uma vida de oração, descobrimos que ela não apenas nos conecta com Deus, mas também transforma nossa perspectiva. Ela nos lembra que Ele está no controle de todas as coisas e que podemos confiar nele em cada momento. O amor e o serviço ao próximo são sinais inconfundíveis de quem está marcado por Deus. A Bíblia nos ensina que o amor não é apenas um sentimento, mas uma ação que reflete o caráter de Cristo em nós. Em 1 João 4, versículo 7, lemos: amados, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Essa passagem nos mostra que o amor genuíno é uma evidência do Espírito Santo em nossas vidas. O amor ao próximo é um mandamento central na vida cristã. Em João 13, versículo 34, Jesus nos diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Esse amor não é condicional ou limitado, mas sacrificial e abrangente, assim como o amor de Cristo por nós. Ele nos desafia a amar não apenas aqueles que nos são próximos, mas também os que nos são difíceis de amar. O serviço ao próximo é uma expressão prática desse amor. Em Gálatas 5, versículo 13, lemos: vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Servir não é apenas uma obrigação, mas um privilégio que nos permite refletir a graça de Deus em um mundo carente de esperança.
Jesus nos deu o exemplo máximo de serviço ao lavar os pés dos discípulos. Em João 13, versículo 15, ele diz: Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Esse ato de humildade nos lembra que o serviço não é sobre grandeza humana, mas sobre disponibilidade e disposição para colocar as necessidades dos outros acima das nossas. O amor e o serviço ao próximo também nos ajudam a construir pontes e a promover a unidade. Em Romanos 12, versículo 10, somos exortados: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Quando amamos e servimos, demonstramos que o reino de Deus não é feito de palavras, mas de ações que transformam vidas. Além disso, o amor ao próximo nos lembra que somos parte de um corpo maior. Em 1 Coríntios 12, versículo 27, lemos: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Cada ato de amor e serviço contribui para o bem-estar desse corpo, fortalecendo a comunidade e glorificando a Deus. Ao vivermos uma vida de amor e serviço, descobrimos que esses sinais não apenas impactam os outros, mas também nos transformam. Eles nos lembram que ser marcado por Deus é um chamado para refletir seu amor ao mundo, mesmo quando isso exige sacrifício e renúncia. Ser sensível à voz de Deus é um dos sinais mais claros de quem está marcado por Ele. Em João 10, versículo 27, Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Essa promessa nos assegura que, quando pertencemos a Deus, somos capazes de discernir sua voz e seguir sua direção. A sensibilidade à voz de Deus começa com a disposição de ouvir e obedecer. Em Isaías 30, versículo 21, lemos: Seus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de vocês, dizendo: Este é o caminho, sigam-no. Quando estamos atentos à voz de Deus, Ele nos guia em cada decisão, nos protegendo de enganos e nos conduzindo ao caminho certo. No seu livro, A Liberdade do Cristão, Martinho Lutero relata que a sensibilidade à voz de Deus é essencial para uma vida de fé autêntica. Ele escreve: A verdadeira liberdade espiritual é encontrada quando ouvimos e obedecemos à voz de Deus, confiando em sua sabedoria e direção. Essa afirmação nos lembra que a obediência à voz de Deus não é uma restrição, mas uma libertação que nos leva à plenitude da vida que Ele preparou para nós. A oração e a meditação na palavra de Deus são práticas que nos ajudam a desenvolver essa sensibilidade. Em Salmo 46, versículo 10, lemos: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Quando silenciamos nosso coração e nos dedicamos a ouvir a Deus, o Espírito Santo nos fala de maneira clara e transformadora. Além disso, a sensibilidade à voz de Deus nos ajuda a discernir a vontade dele em situações complexas. Em Romanos 8, versículo 14, lemos: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando permitimos que o Espírito Santo nos guie, somos capacitados a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas. Refletir sobre a importância de ser sensível à voz de Deus nos desafia a cultivar um coração aberto e obediente. Em Tiago 1, versículo 22, lemos: Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quando obedecemos à voz de Deus, experimentamos a plenitude da vida que Ele preparou para nós. Ao praticarmos a sensibilidade à voz de Deus, descobrimos que ela não apenas nos guia, mas também nos protege e nos fortalece. Ela nos lembra que, em todas as circunstâncias, o Espírito Santo está conosco, pronto para nos orientar e nos sustentar. Ser marcado por Deus é um privilégio e uma responsabilidade que se reflete em nossa maneira de viver. Ao longo deste roteiro, exploramos 5 sinais evidentes dessa marcação: uma fé que transforma, um coração quebrantado e contrito, uma vida de oração e dependência, amor e serviço ao próximo, e sensibilidade à voz de Deus. Esses sinais não são conquistados por mérito humano, mas são frutos da graça de Deus em nós, evidenciando sua presença e seu poder em nossas vidas. Viver como marcados por Deus significa reconhecer que Ele está no controle de todas as coisas e que seus propósitos são sempre bons. Em Romanos 8, versículo 28, somos lembrados: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa nos encoraja a confiar nele, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Ser marcado por Deus também implica em impactar o mundo ao nosso redor.
Em Mateus 5, versículo 16, Jesus nos diz: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Nossa vida deve refletir a luz de Cristo, levando esperança e transformação àqueles que estão ao nosso redor. Se essa mensagem tocou seu coração e você deseja viver como alguém marcado por Deus, escreva nos comentários: Eu sou marcado por Deus. Que essa declaração seja um compromisso de buscar uma vida que reflete a presença e o poder do Espírito Santo, confiando que Ele está conosco em cada passo do caminho. Se você gostou da mensagem, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos ajudar. Se você tem interesse em se aprofundar ainda mais no seu relacionamento com Deus e aprender mais sobre a fé, dê uma olhada nos livros que estão na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eles são recursos incríveis para quem quer se conectar mais profundamente com a palavra do Criador.